Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Aqui ajuda. Nós estamos lendo, fazendo a nossa acompanhamento de 2 Timóteo, né? Começamos. E nós continuamos no primeiro capítulo, a partir do versículo 6 até o 14, vai ser a nossa leitura. Vou abrir aqui minha Bíblia para acompanhar com os irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu posso desligar o ventilador ali? É uma luta desigual. Amém, irmãos. Essa semana passada, eu estava com a minha filha, Ana Beatriz, lá na Renner, e ela estava no provador e eu fui olhar aleatoriamente algumas coisas enquanto ela se decidia. E alguém passou por mim, eu olhei e não reconheci. Agora a gente anda de máscara, né? E às vezes é difícil de você, no primeiro lance, reconhecer a pessoa. Mas ele me encarou e me reconheceu e disse: é a Tânia. Eu digo: sou eu. Ele disse: como vai, Tânia? Tudo bem? Eu digo: tudo bem. Você não é mais crente, não? Eu digo: sou sim, pela graça de Deus. Ele disse: você está tão apagada. E eu: em que sentido? Porque antes, toda vez que você me encontrava, você estava falando de Cristo. Aí eu digo: é verdade. Ou você não está me reconhecendo? Eu digo: não, sei quem você é, sim. Você é o fulano de tal, irmão da fulana que trabalhou comigo. E eu sei muito bem a história todinha. Aí eu perguntei. Ele disse: eu sempre reflito naquilo que você falou.
confesso que eu não fiquei muito orgulhosa de mim, né? A pessoa dizer, você está tão apagada, mas era difícil eu estar no meio de uma loja propagando o Evangelho, né? Eu nem o reconheci, mas entendi um pouco o que ele quis dizer, porque realmente ele ia muito, a irmã dele trabalhava comigo, e ele ia muito lá. E ele era motivo de muitas dores para toda a família. E sempre que ele ia, a gente conversava, falava do Evangelho, né? Então ele... Aí quando eu saí, eu disse assim, olha, eu acho ótimo que você esteja refletindo no Evangelho. Não, eu reflito. Tudo bem. Mas a nossa história aqui com Timóteo eu me lembrei porque Paulo começa no versículo 6 dizendo assim, ó, por essa razão, por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Então, nós vimos que a epístola ela é uma sequência, há algo a ver com o anterior. Paulo, no versículo anterior, ele afirma que ele traz à memória a fé não fingida que há em Timóteo, que ele herdou de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E ele enfatiza de novo, e que eu sei que habita em ti. E por esta razão, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Então, Timóteo, Paulo disse, teve o testemunho de sua avó, de sua mãe, que eram exemplos de fé viva. Lá em Atos diz que elas foram crentes, os crentes eram os verdadeiros cristãos. O cristão era o crente, ele cria no Evangelho, era o crente, né? Timóteo foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Olha aí. O próprio apóstolo Paulo discipulou apóstolo. Então, lá em Efésios, ele chama, em 1 Timóteo mesmo, ele chama meu verdadeiro filho. Ele escreve a primeira carta dizendo que Timóteo é o meu verdadeiro filho. Ele foi gerado espiritualmente por Paulo. E Paulo se sentia pai mesmo, né? E Timóteo foi enviado a pregar por imposição de mãos dos presbíteros. E aqui Paulo diz, e por minhas, por imposição minha, de mãos também, né? Aí, Paulo, ele diz assim, eu não me enganei, Timóteo. Você é, na verdade, um discípulo. Ele tem essa certeza, essa convicção, que ele tem fé, e que a fé dele é verdadeira, não é fingida. Ele conhece a fundo Timóteo. E ele diz assim, agora, por esse motivo que eu te conheço, eu te digo, eu te lembro, desperta o dom de Deus que existe em ti. Ele está dizendo, olha, por esse motivo, torno a te lembrar, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em ti. O que Paulo sentia é que aquela fé viva que habitava em Timóteo, ela estava baixa. Há uma palavra, e algumas versões diz a chama. E eu, como fui criança não cristã, né, e que ficava em redor de fogueiras, né, era mês de junho, tinha as fogueiras, a gente via aquele fogo alto, né, todas as portas da minha rua, Parquelândia, era um fumacê só, né, hoje é proibido, mas na época meu avô fazia questão de colocar em frente à minha casa, em frente à casa dele, uma fogueira alta. De manhã, quando a gente ia para o colégio, estava só as cinzas. Ela já tinha queimado tudo, estava só as cinzas.
Mais uma vez eu fui pegar na cinza. Mas a cinza era uma brasa. Embaixo das cinzas havia uma brasa. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, o dom de Deus que existe em ti está cheio de cinza. Está parecendo que está morto. Eu sei que ela está viva. Eu sei que ela é verdadeira. E eu rogo a ti, despertes o dom de Deus que habita em ti. Eu não gostei quando o rapaz disse que eu estava apagada. Aquilo me fez refletir, entendeu? Mas é bom. Porque nós temos que nos lembrar sempre e manter acesa a chama. Nós não podemos andar com essa chama escondida embaixo de cinzas. Ninguém pode. O cristão não pode. Vamos acender a fogueira. Vamos acender o fogo. A brasa, ela tem que estar, quando você sopra, ela parece vermelhinha, viva. E aí ela vai servir o propósito para o qual ela foi criada, né? E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, e ele continua. É claro que esse momento da segunda epístola é um momento diferenciado da primeira. Na primeira, Paulo estava viajando, propagando o evangelho, visitando igrejas e abrindo outras. Era a intenção dele. Na segunda epístola, nós já ouvimos, ele está preso. Os falsos mestres continuam invadindo a igreja de Éfeso, que foi para isso que Timóteo ficou lá. A gente viu que a primeira epístola, ele fala muito para ele ser ativo, para não deixar que a heresia tome de conta da igreja. E eles continuavam lá. E agora a situação mudou no mundo. Porque agora o Estado estava prendendo cristãos. Inclusive, Paulo estava preso. Ele já tinha estado preso outras vezes, sim. Mas era tipo essa prisão domiciliar, onde a pessoa recebe visitas, tem um conforto do lar. Agora Paulo está numa prisão horrível. Numa masmorra mesmo, naquele lugar, dizem que era um lugar escuro, úmido, onde, tipo um buraco, e que lá em cima tinha uma abertura onde entrava um pouco de luz e ar. Ele está esperando a sentença dele. E a gente sabe que essa carta é a última carta de Paulo, ele vai dizer no final. Ele está esperando a sentença e acho que Deus já estava avisando para ele que a sentença ia ser de morte, né? Tinha uma diferença, porque Pedro parece que foi na mesma época. E dizem que para o não romano era a crucificação, mas para o romano era diferente a morte, era a decapitação. Eu não sei. Ele era um privilegiado, ia ser decapitado, né? Pois é, por ser cristão, né? E Paulo, ele reconhece que Timóteo é tímido e ele continua dizendo: olha, pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É como o comentarista William Hendrickson, ele fala assim, ele traduz e diz assim: meu querido filho Timóteo, combata essa sua tendência de demonstrar medo, de demonstrar temor. O Espírito Santo que lhe foi dado a você e a mim, bem como a todos os crentes, não é o espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação, que pode ser equilíbrio, autodisciplina. Então, beneficie-se
desse poder. Desse poder, e em poder, é como se fosse um poder, pode ser a nossa palavra dinamite, sabe? Como é poderoso, uma explosão, algo que impacta. Então ele diz, beneficie desse poder sem limites, que nunca falha. E você proclamará a verdade de Deus. Beneficie-se desse amor inteligente, poderoso, e você ministrará consolo aos filhos de Deus, a ponto de visitar-me na cadeia. E beneficie-se do equilíbrio, da autodisciplina, da moderação. Assim, você deflagrará a batalha de Deus contra a covardia, tomando você mesmo a iniciativa. A gente entende que, como cristão, se a gente entender que Satanás tem mais poder, se nós tememos o poder de Satanás de nos perseguir, mais do que na capacidade e disposição de Deus de nos livrar, então a gente perde o equilíbrio mental. Onde está a nossa confiança? Eu digo muito, principalmente para a Clarice, que ela é bem medrosa, de repente ela tem um medo, ou porque a mãe se afasta, e ela tipo surta, ela chora desesperadamente, parece que aconteceu alguma coisa mais séria. Ela sempre foi assim, mais escandalosa. Aí eu repito com ela, digo assim, onde está a nossa esperança? Aí ela diz, no Senhor. Por quê? Ela diz, nosso auxílio e proteção. Aí eu digo, nele, ela se alegra o nosso coração. Por quê? Confiamos no seu santo nome. Então, eu faço questão. Era um versículo que tinha na minha parede e elas decoraram. Então, quando ela está com medo, eu digo, vamos lá, onde é que está a nossa esperança? Está no Senhor. Então, essa é a estabilidade que o cristão tem. O mundo não vai nos dar estabilidade. O nosso emprego não vai nos dar estabilidade. O casamento também não. A família. A estabilidade do cristão está no Senhor. Ele é a nossa rocha firme. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, não olha para a circunstância. Não olha para a circunstância. Sopra aí as cinzas que está em cima da sua fé e proclame, porque o Senhor não ama a timidez, né? Porque Deus não nos dá espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Eu me apodero da verdade. Quando é que eu digo, mas eu creio na verdade, não sei o quê, mas eu só me apodero verdadeiramente da verdade quando eu proclamo. Ela vive em mim e proclamo a verdade. Eu proclamo. Aquele rapaz me fez lembrar que quando eu estava trancada num escritório com um bocado de gente não crente, como a irmã dele, como outros, eu proclamava o evangelho. Eu proclamava. Porque ele se apoderou de mim. Porque ele se apoderou de mim. E eu tenho, assim, a maior alegria no Senhor. Porque a minha amiga, ela até chegou a se aposentar, ela recebeu de mim CDs, sem ser cristã. Bíblia, CDs, livros, ela gostava de ler todos os livros de biografias, testemunho que eu lia. Olha, lê aí, vê como é bom. Ela lia, porque ela gostava de ler tudo. Aí ela dizia assim, achei muito exagerado, não é assim não sei o quê. Ela se aposentou e com pouco tempo da aposentadoria dela, infelizmente, ela apresentou uma doença, esclerose múltipla, né, uma doença degenerativa, que ela já tinha cuidado a vida inteira da irmã dela. E sempre a gente estava junto, ela sempre ia lá, ela morava na mesma rua e a gente sempre ia lá. Eu ia muito lá, ela gostava que eu fosse na casa dela.
Ela dizia que acalmava a família, que era muita tribulação, muita tribulação. E ela dizia que a mãe dela gostava de me receber. E Deus, pela misericórdia dele, um dia quando eu cheguei lá, no aniversário dela, que ela já estava com sequelas, arrastando uma perna e sem conseguir abrir o presente, ela diz, olha a droga que eu estou. Era desse jeito que ela falava, olha a droga que eu estou. Não consigo mais nem abrir um presente. Mas, Tamaria, tu sabe o que é que eu me lembro? Tu sabe o que é que tem me dado força? É um CD que tu me deu. E eu escuto muito aquela música. Eu nem me lembrava que tinha dado um CD do Sérgio Lopes para ela. E que fala, nem sempre, quando eu chorar. Eu não lembro mais da letra, tudinho, né? Mas assim, e quando... É algo assim. Quando eu não puder mais estender as minhas mãos, que você estenda a sua mão para mim. A música é linda e eu não vou conseguir lembrar agora. Mas assim, ela ajudava a família inteira e naquele momento ela estava precisando de ajuda e o louvor ajudava ela a dizer que era o momento dela aceitar a ajuda. E a minha amiga morreu crente no Senhor Jesus. Morreu crente, pedindo a Deus, cantando músicas e louvando o Senhor. Ela era muito impertinente, muito atribulada, mas ela morreu numa paz que somente o Senhor Jesus pode dar. Esse é o poder, não meu, mas do Evangelho. E agora, quando Paulo fala isso para Timóteo, né? Ele continua, ele diz... Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele diz assim, que o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. É quase assim, do versículo 8 até o versículo 11, você dá um gole só. Sabe como é aquele gole? É um gole só. E Paulo faz um convite que para nós é horrível. Já pensou? Mas, presta atenção, ele diz, portanto não se envergonhe, eu vou repetir várias vezes, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu entendi que aqui está a essência do Evangelho. Aqui está, porque nós não devemos deixar que as cinzas tomem de conta da nossa fé. Nós não devemos ficar amortecidos pela cultura, pelo mundo, que ele vem nos enfrentando e vem nos empurrando assim, intimando. Porque aqui está quem verdadeiramente governa nossas vidas e o mundo. E Paulo, ele diz isso, ele diz, olha, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Aí ele faz um convite que é chato, ele diz assim, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu escrevi assim, meu Deus, que convite é esse? Venha sofrer comigo. Ninguém quer, todo mundo quer bonança, todo mundo quer uma fórmula de sucesso. Todo mundo vive buscando no Instagram, no sucesso, você só vê gente feliz. Lugar de gente feliz, está nas redes sociais. De gente que descobriu a pólvora com pouco esforço. Pode prestar atenção.
Mas a vida, o miudinho da vida, não tem, nenhum canto é assim. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, de Deus, prisioneiro de Deus. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Aí, é muito interessante, ele diz assim, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porém, agora se manifesta mediante o aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, de um lado derrotou a morte e de outro trouxe à luz vida e incorruptibilidade por meio do Evangelho, pelo qual fui designado. Aí ele diz, fui designado pregador, que é arauto, apóstolo e mestre dos gentios. Entenderam a sequência que ele faz? A sequência que ele diz que venha sofrer em prol do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma viva e santa vocação não baseada em nossas obras. Não são méritos nossos, mas segundo a sua graça que já estava determinada, projetada nos tempos eternos. Alguns entram e dizem assim, não foi na criação, não foi depois do pecado. Eu sei que o projeto de Deus derramar a graça dele para a nossa salvação, de o próprio Deus vir, já estava lá. E ele diz assim, e que agora se manifestou mediante o aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. O que estava projetado lá já é realidade. E a chegada dele faz o quê? Derrotou o maior inimigo do homem, aquilo que estava determinado por causa do nosso pecado, que era a morte. Ele derrotou a morte. Aleluia, igreja. E trouxe à luz vida e incorruptibilidade por meio do Evangelho. Isso é o que o Senhor tem para nós. Aqui, vida. E uma vida reta por conta do Evangelho, por conta da graça de Cristo, que já é realidade entre nós. Amém? Aí Paulo diz, e eu fui designado para ser o quê? Pregador, apóstolo e mestre. Isso que Paulo diz é o motivo pelo qual ele diz para Timóteo não ser tímido. É o motivo que Paulo diz para mim, que eu tremo toda vez que o pastor diz a irmã está convocada para pregar na oração. Aí dá um tremor assim, ou para pregar. Então, Paulo está me dizendo isso. Não é você, é ele que faz. Né? Ele está dizendo, não seja tímido, não se envergonhe. Timóteo não tem justificativa legítima. O dom de Deus já habita nele. Então ele diz, não se envergonhe do Evangelho. Tenha orgulho dele. Irmãos, hoje muitos cristãos estão encolhidos, envergonhados, andando quase com medo de falar, com medo
E assim, como chama? Os lobos, né? Essa cultura, eles realmente enfatizam, assim, nos agridem, nos empurram para o pé da parede, como se eles tivessem a verdade, mas não tem. Não tem. Eles não têm. E nós temos que nos convencer disso. O dom está aqui, pelo Espírito Santo de Deus, está em Cristo. Não se envergonhe, tenha orgulho aonde você estiver, sopra as cinzas. Seus amigos precisam saber que você é um servo do Senhor, que você sofre a causa do Evangelho. Porque Ele é o poder de Deus que nos salvou. E Paulo diz, nem se envergonhe de mim, que sou prisioneiro do Senhor. É tão interessante, porque ele poderia dizer, olha, eu estou preso aqui, Nero me prendeu, estou numa masmorra, não tenha vergonha de mim não, venha me visitar. Ele nem diz isso. Ele diz assim, olha, não se envergonhe de mim não, que eu sou prisioneiro de Deus, de Cristo. Nero não tinha poder sobre ele, se Deus não desse. Igual o Cristo diz para Pilatos, nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não fosse te dado. E Paulo tem a plena consciência disso. Paulo se livrou de envenenamento, de afogamento, de naufrágios, de tantas coisas, de cadeias. E ele sabia, se aquele momento estava acontecendo, o soberano estava sabendo, estava dando autorização. Mas ele não está lamentando, ele não se envergonha de mim, que sou prisioneiro dele. Aí diz, venha cá, sofra comigo em prol do Evangelho, segundo o poder de Deus, poder infinito que capacita uma pessoa a resistir até a morte. Poder que nos salva, que nos chama para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se revelou mediante o aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que Cristo fez pelos pecadores em necessidade da graça é lindamente resumido nessas palavras, que de um lado derrotou totalmente a morte e trouxe à luz vida e incorruptibilidade por meio do Evangelho. A vida incorruptível, a salvação imperecível, no sentido pleno, fazem parte do novo céu e da nova herança. É uma herança reservada para nós. Amém, queridos? E ele diz, pelo qual fui designado arauto, apóstolo e mestre. Algumas versões diz pregador, né? E outras diz arauto. O arauto nós não temos hoje. Hoje em dia não há muito barulho, mas a gente assiste filmes antigos e o arauto, ele levava as recomendações do rei, ele levava as leis, ele levava... E quando ele chegava, todo mundo se juntava, fazia aquele barulho, trocava cornetas para ele dizer qual era o decreto, que estava determinado. E é assim que Paulo diz, como arauto, Paulo devia anunciar e proclamar o Evangelho em alto som. É o que nós somos também, arautos, propagadores do Evangelho. Não há outra maneira do Evangelho. O Senhor lá, acho que é em Hebreus, diz que Ele não deu essa glória aos anjos. Eles queriam se ministrar, mas não. O Senhor nos chamou para proclamar, para sermos arautos do Evangelho, né? Como apóstolo, ele não podia dizer ou fazer nada, exceto o que lhe foi ordenado a dizer e fazer. Ele não podia criar. O que ele aprendeu, o que ele ouviu, que ele disse que o próprio Cristo apareceu a ele como a um aborto e instruiu.
Então, ele não podia fugir dali, daquilo que ele viu e ouviu. E como mestre, ele tinha que comunicar prudentemente a instrução acerca das coisas pertencentes à salvação e à glória de Deus, além de admoestar para fé e obediência. A linha de pensamento que começa no versículo 8, quando ele diz, portanto não te envergonhe, termina aqui, com Paulo dizendo que ele foi designado para arauto, apóstolo e mestre. Né? Agora, Paulo, no versículo 12, ele já assume uma postura mais pessoal. Ele sai, né? Porque Paulo, as epístolas de Paulo têm isso. Quando ele começa a falar do céu, da obra de Deus, parece um cântico, parece um louvor, parece algo lindo, maravilhoso. Às vezes a gente não consegue compreender. É como se ele se elevasse. Aí ele volta. Agora ele volta e diz assim. Fechei minha Bíblia. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por essa causa também sofro. Aí ele diz, sofro a ponto de estar numa prisão romana, com a perspectiva de ser executado como um criminoso. Porém, não me envergonho. Paulo não se sente menor, ou desgraçado, ou coitadinho, né? Porque ele diz, estou sempre ciente da soberania de Deus e que os propósitos dele se cumprem. Né? Aqui Paulo se junta a um celeiro de pessoas que a gente conhece na Bíblia também, que foram prisioneiros, como José, como Jeremias, Daniel, Pedro, né? E o próprio Senhor Jesus, que foi morto entre dois criminosos. Paulo continua dizendo, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depósito, nós vamos falar, né? Depósito, conforme o versículo 10, o apóstolo refere-se à vida e incorruptibilidade, né? Jesus derrotou a morte e trouxe à luz a vida e a incorruptibilidade, que nós crentes só receberemos plenamente no glorioso dia do regresso do Senhor. Daí, a ideia do verso 12 é que a vida verdadeiramente imortal, possuída já em princípio e depositada nas mãos de Deus para ser guardada, será devolvida a Paulo. Mas, maravilhosamente, no dia da grande consumação. Alguns autores, eles ficam pensando se esse depósito tem a ver com a alma, que eu procurei seguir esse raciocínio, que ele diz, porque eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, que é o dia da volta de Cristo. Ou seria o Evangelho. Então, eu segui essa linha, que é a alma. Ele colocou a vida dele nas mãos de Deus. Ele está depositando, está trabalhando a causa do Evangelho e sabe que no dia que Cristo voltar, que ele tinha expectativa de ainda estar vivo, né? Em Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Então, ele fala disso, que ele, que está guardando o meu depósito, irá me dar uma vida imortal, incorruptível. Para isso ele trabalhava, né? E ele fala também em 2 Timóteo 4:8, por isso que eu segui esse raciocínio do depósito sendo a alma, porque na mesma carta ele fala no versículo
no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, seguimos essa linha. E o versículo 13, ele diz, aí ele se volta para Timóteo e diz: retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então, a gente lembra que quem mais atacava a dor de cabeça de Timóteo na igreja eram os hereges, né? E os hereges, eles se transvestiam de pessoas cristãs. É a heresia mais difícil. São pessoas que se comportam, que falam e se intitulam. Eu estava vendo um pregador que ele diz: hoje, se você disser quem é crente, todo mundo é. Se você disser quem é cristão, todo mundo é. Aí ele diz assim: não é mais nem protestante. Não é crente, não é cristão, não é mais nem protestante. Porque está todo mundo muito, assim, uma grande leva, muito acomodadinha, né? E Paulo diz para Timóteo isso. E a gente sabe que Timóteo era, a pedra no calcanhar deles eram os hereges, todo o tempo querendo usurpar a igreja, conduzir a igreja para um caminho que não é o caminho verdadeiro, né? E Paulo frisa bem: ensine com fé e amor a doutrina verdadeira, a sã doutrina, a doutrina saudável que você ouviu de mim. Hoje a gente escuta muito isso. Não importa o que você crê, basta que você seja sincero. É verdade, é verdade. Não, eu respeito. Respeitar é uma coisa. Mas deixar a pessoa no engano não é, né? Então, Paulo diz: olha, com fé e amor, você diga a verdade. Não é com a afronta, mas com fé, amor e moderação. Ele diz: com fé, amor e moderação. A fé em Deus e em sua revelação redentora, o amor a Ele e aos irmãos, é o espírito no qual Timóteo deve aderir à sã doutrina. E o versículo 14 diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então é isso. Agora mudou. É o bom depósito. Paulo diz, ele diz para Timóteo: guarda o bom depósito. Primeiro ele diz: fala com fé e amor em Cristo. Retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Em 1 Timóteo 6,20, Paulo diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Então, esse depósito aqui é diferente do depósito que Paulo diz. Deus está em guardado. Eu sei que tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora ele diz: olha, guarda, retenha a fé e o amor em Cristo. E guarda o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Gente, é muito importante ouvir. Quando você lê a Bíblia, lê com o olho, com o ouvido, com a boca, com o coração. Deixa essa palavra descer. A gente passa assim por cima, às vezes, termina errando. E ouvir a palavra é muito importante. Quando a gente estudava o Evangelho de Marcos, eu fui muito impactada, porque quando Jesus está na transfiguração, no Monte da Transfiguração, aparecem lá que os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles veem Elias e Moisés conversando com Jesus. E eles ficam tão maravilhados, e Pedro, né, aquele jeito dele bem cheio de atitude, ele diz: Senhor, vamos construir aqui uma cabana para tu, para Moisés, para Elias, e a gente fica aqui do lado, pronto, vamos ficar aqui para sempre. E aí, de repente, vem uma nuvem
E a nuvem, quando aparece na Bíblia, é Deus se revelando e Deus fala, eles escutam a voz de Deus. E diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Passou os profetas, que era Elias representava, passou Moisés. Agora o meu filho amado está aqui. Ouvi a ele, ouvi. Então ouvir é muito importante. E Paulo disse, Timóteo, tu fala conforme a sã doutrina que tu ouviu de mim. Porque Paulo, ele é realmente muito confiante, porque ele realmente se entregou ao Evangelho. E ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui ele diz, o depósito precioso que ele diz que Timóteo guarde é o Evangelho. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E como encerra a carta anterior, que é a primeira carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Então aqui, o depósito que Paulo está falando é o Evangelho. Consiste nas sãs palavras que Timóteo ouviu de Paulo. É precioso ou excelente, porque pertence a Deus e resulta em glória e salvação dos que as aceitam para a soberana graça. Paulo adverte que Timóteo deve defendê-lo de todo ataque e jamais permitir que seja modificado ou mudado, por mais leve que seja. Uma pequena alteração. Não. É do jeito que ele ouviu, tá? Então, Paulo é ciente que o inimigo é forte e que Timóteo é frágil. Paulo sabia que Timóteo era frágil. Em Coríntios ele fala que se o Timóteo desaparecer entre eles, que eles recebam... que ele não sinta temor, ele sabia da timidez, ele sabia que ele tinha problemas de estômago. E Paulo diz assim, ele diz que Timóteo é frágil, então ele acrescenta de que esta ação de guardar é feita pela ação do Santo Espírito que habita em nós. É Ele que nos ajuda a guardar, é Ele que nos inspira a proclamar, é Ele que nos inspira a viver a sã doutrina, né? Então, queridos, essa é a parte que nos coube da segunda carta de Timóteo. E eu sei que da outra vez me deram um versículo e meio. Eu já sou prolixa pela própria natureza. E hoje foram mais versículos. E eu gostaria até só de rememorar as ordens que Paulo deu a Timóteo. E que essas ordens, elas possam ecoar em nossos corações. Então você pode pensar em você e ler e dizer para você, se for o caso, olha, desperta o dom de Deus que habita em ti. Ó Senhor, que possa despertar o dom de Deus que habita em mim, porque o Senhor não me deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação, e que eu não me envergonhe do Evangelho de Deus, nem de Paulo que está prisioneiro, mas que eu sofra a proclamação desse Evangelho, porque ele é poder de Deus, é o poder que nos salvou, é o poder que nos chamou para uma santa vocação que não é segundo o mérito meu, não é, Deus sabe que não é, nós somos frágeis. Timóteo não era diferente de nós, ele era frágil e nós somos também frágeis. Mas nós sabemos a verdade é que Deus tinha um projeto de salvação para nós e Ele executou esse projeto em Cristo Jesus. Quando Ele veio e se fez homem e morreu naquela cruz, Ele derrotou a morte e trouxe à luz vida e incorruptibilidade. E Paulo diz, eu não me envergonho, eu sofro isso,
mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmãos? Reflita sobre isso, que isso tem ecoado bem no meu coração, que o Senhor possa nos ajudar como igreja. Sopra a cinza na hora da oração, é no Meet. E liga lá, escuta. São ações, pequenas ações que a gente vai deixando. Estou cansada, não vou para o culto. Estou muito cansado. Teve a pandemia que a gente não podia se encontrar. Houve a abertura, então a gente já pode se encontrar. Temos que ter a alegria de olhar nos olhos dos irmãos, de nos alegrar uns com os outros, nos apoiar, sentir as dores, a tristeza, o cansaço, nos ajudar mutuamente. Temos o conforto de ter oração nas terças e nas quintas. Vamos soprar as cinzas, deixa reviver essa brasa. Vamos estar juntos. E assim nós ganharemos força para proclamar o Evangelho. Porque quando a gente sai, nosso trabalho, nossos lazeres, a casa para limpar, tudo toma nosso tempo, nossas forças sugam. E nós só manteremos se nós começarmos a fincar pé na sã doutrina. Amém? Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti. Graças a Ti, porque Tu não desiste de nós, apesar de nos conhecer. Senhor, Tu sabes o quão frágeis somos, o quão queremos sempre descansar, Senhor. Falar em sofrimento para nós dói demais antes dele chegar. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa avivar a Tua igreja no meio dos anos, Senhor. É uma geração que precisa aprender com o Santo Espírito a viver a sã doutrina, a ser uma chama acesa, uma chama, Senhor, que atraia muitos para Ti, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém.